Olá, gente querida. Boa noite. A gente está começando aqui, esperando o povo entrar. Já estamos dando início à nossa live. Chegou minha Oi. amada esposa, a pastora Ingrid. Está entrando aí o pastor Alexandre, o Elvis, que será o nosso entrevistado de hoje. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando hoje uma série de lives com o título Vida de Seminarista. E nós vamos fazer essa série entrevistando cada um dos seminaristas do nosso seminário teológico Cavando Fontes. Então, hoje nós vamos começar com o Elvis, né, que é lá de Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul, e ele vai falar um pouco sobre ele. Na verdade, nós vamos fazer essa entrevista. Pastor Wesley, pastor Wagner Enck, Thaís Miguel, que é a coordenadora do Cavando Fontes, está entrando. Sejam bem-vindos. Gabi, é uma alegria ter todos vocês aí nessa live. Pastor Mateus, nosso líder da GR, né? Que alegria, que privilégio. E essa live, ela é uma live bastante bacana, que a gente vai conhecer essa galera, esses homens e mulheres de Deus aí que abriram mão de tantas coisas para começar uma vida diferente, preparando-se intensamente para o ministério. Então, Elvis, você pode pedir para entrar, né? Eu já te dou autorização aqui, ok, querido? Estou aguardando você conectar. Pastor Alex, Luciano Lilg, que foi seminarista, né? Então, foi seminarista lá no Recife, seja bem-vindo. O povo está aí, chegando, né, para a nossa live, que na verdade vai ser um programa de entrevista hoje. Isso é uma alegria. Sul Cordeiro, povo chegando, sejam bem-vindos à live. Estamos aguardando o entrevistado, ele ainda não... Opa, aí sim. Muito bem. Aguardando Elvis Silva. Muito bem, o Elvis está chegando Olá, aqui. pessoal. E aí, Elvis? Estamos chegando aí na live. Benção. Tudo bem, Tudo certo? queridão? Tá ouvindo bem aí? Tá meio Tá travada dando essa para sua ouvir? internet. Aqui tá de Que boa, tá legal. funcionando bem. É, estão ouvindo bem, tudo tranquilo? Tá perfeito. Então tá bom. Gente, como eu estava dizendo, nós estamos começando hoje uma série de lives com entrevistas com os nossos seminaristas do Cavalo Fonte. O tema da live é Vida de Seminarista. E hoje nós começamos com o grande Elvis Silva, lá de Guia Lopes da Laguna, aquela cidade onde temos uma poderosa fonte church que cresce e prospera grandemente. O Elvis, ele vai se apresentar para nós. Elvis, nós queríamos ouvir um pouco sobre você. Dê uma apresentação inicial. Quem é o Elvis Silva? Beleza. Bom, o Elvis Silva é um menino que sai lá do sertão do MS, né? E, quando percebe, está numa das maiores cidades do Brasil, né? Uma coisa muito legal. Mas, basicamente, pastor, falando de mim, eu estou com 28 anos, né? Sou licenciado em letras, vim de Guia Lopes da Laguna, como o senhor disse, lá do MS, e eu acho que é isso, né? Estou um pouco nervoso, a primeira vez aí na live. Pois É a é, primeira cara. vez que você participa de uma live? A primeira vez.
Uau, é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? É A gente fica verdade. muito Ainda feliz. mais com duas figuras como vocês aí, né? É muita boniteza numa live só, né? Você Não, olha, bonitão, a Amy eu acho, eu. eu acho que se der uma travada na live aí, a gente já sabe o motivo, né, pastor? É muita beleza, Ju, é um reflexo da beleza. Mas que legal, Elvis. Eu quero fazer algumas perguntas para você e quero liberar também para os queridos que estão aí participando. Você pode colocar a sua pergunta aí na tela, né? E nós vamos fazer a sua pergunta à medida do possível, ok? Primeira pergunta que eu Legal. queria fazer para você, Elvis, como é que foi a sua experiência de conversão? Conta para gente. Tá. Ah, quando eu tinha por volta do. Tudo começou quando a minha mãe era virgem, né? Não, tô brincando. Eu acho que quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu conheci uma missionária lá em Guialopes da Laguna, a missionária Eliane, e ela me apresentou Jesus, né, todo o fundamento de fé, assim, eu conheci ali com ela, né, a gente caminhou aproximadamente um ano junto, e ela estava também chegando na cidade, iniciando um trabalho, então era tudo um começo para ela, era um começo para a gente também, né? Principalmente para mim que não conhecia nada de Jesus. Eu fui conhecer a missionária Eliane por meio da Vanilza, que está aí na live, ela é minha prima, né? E por meio dela eu conheci, ela me encaminhou para conhecer essa missionária. E aí a gente caminhou mais ou menos um ano junto, né? Foi onde eu aceitei Jesus e tal. E na sequência desse um ano, eu acabei conhecendo a fonte, né, lá com o pastor Heitor, quando ele foi ordenado pastor lá na cidade, na fonte, não, alguns meses na sequência, ele foi ordenado em maio, em setembro eu estava chegando pela primeira vez na fonte. Então, desde então eu estou por lá, já vão fazer aí 8 anos, né? Então foi uma experiência bem bacana, porque quando eu cheguei a Jesus, né, eu estava começando assim a descobrir o mundo da perdição, vamos falar assim, né? Estava Sim, começando a se envolver com álcool, com coisas do tipo. Então foi assim num momento muito propício, né? Talvez hoje eu não estaria fazendo o que faço se eu não tivesse me convertido aí nesse período, nessa fase da vida, né? que legal, Elvis, que bacana, né? Acho que é uma grande bênção se converter na juventude. E com a sua conversão e o envolvimento na igreja, você com certeza foi se tornando líder na igreja, né? Para você querer vir para o Uhum. seminário, como é que foi esse seu processo dentro da igreja? Então, na verdade, à medida que eu cheguei na fonte, ela ainda tava na LIA, em todo aquele processo, né, que a gente conhece. E aí, então, eu participei junto com o pastor Heitor do processo de implantação do MDA na fonte, né? Então, quando ele começou a célula protótipo, que tinha umas 15 pessoas, eu já comecei frequentando essa célula protótipo. Então, na primeira multiplicação de células que a gente teve, eu saí como co-líder do Marcos, né, e fiquei um tempo lá na célula com o Marcos. Depois, na terceira multiplicação, eu multipliquei uma célula, né? E Uau! desde então eu comecei a ficar ali na liderança. Ah, trabalhei na liderança de célula sozinho, depois um tempo com a Mariane. Depois por alguns meses eu liderei uma rede, depois liderei a GR, então foi uma série de lideranças que eu fui desenvolvendo, né, dentro da igreja, ali com o pastor Heitor, que sempre acreditou muito, né, naquilo que ele via de potencial em mim. Que legal. E nesse processo, quem foram os seus discipuladores ou quem foi o seu discipulador e como isso marcou a Uhum. sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu passei por alguns processos de discipulado, né? O meu primeiro discipulador foi o Humberto, que é irmão do pastor Heitor, um grande mestre na palavra de Deus, também assim serviu de forma assim, muito pertinente, né, para postular as bases da minha fé, biblicamente e teologicamente falando.
Na sequência, depois, houve um tempo que eu fui discipulado pelo Marcos, né, o Arthur também me discipulou, teve uma série de irmãos da igreja que foram desenvolvendo o processo de discipulado comigo, alguns de forma direta, outros de forma indireta, né, eu sempre lembro muito do pastor Sandro, lá de Bonito, né, além de nós sermos amigos, ele foi um cara assim que me ensinou o princípio da honra às autoridades. Então ele não me discipulava diretamente, mas nesse processo de honrar a autoridade, de ser transparente, eu aprendi com o Sandro em conversas assim bem informais. E por fim, né, e por um longo tempo, o pastor Heitor que me discipulou. Eu sempre digo que o discipulado ele fornece para nós aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Eu era um gurizão, né? E às vezes até pensava que sabia alguma coisa. E na verdade o processo de discipulado ele sempre foi colocando eu no chão de novo, sempre foi dando um norte, sempre foi dando uma perspectiva, né? De conhecimento das coisas muito maior. E eu acho que esse processo de discipulado ele é como aquilo que lança você para viver o que Deus tem para a sua vida, né? Tanto é que a própria vinda para o Cavando, né, eu não tinha mais tanto interesse em ir para o Cavando, e por conta do discipulado é que eu fui direcionado para estar no Cavando depois. Que legal. O seminarista sempre entrou uma Bruna Giovanna, que chamou de lindo. Olha só. Essa menina. Depois você explica para nós quem é essa menina. Isso depois no processo. Mas Pode deixar, eu explico. Eu quero entender um pouco. Né? Você explica para todo mundo, o pessoal vai entender. Alguém falou da bomba, olha só, o que está acontecendo. Queridão, deixa eu fazer uma pergunta. Entrando agora nesse processo do seminário, como é que aconteceu esse seu desejo de vir para o seminário e de estar no Cavando Fontes? Então, uma vez eu assisti um vídeo que estava o senhor e o pastor Luiz, né, falando sobre o projeto Igrejas nas Capitais, Projeto Capitais do Brasil, na verdade, né, o nome do projeto. E aí naquele vídeo eu já senti assim, poxa, que legal esse projeto da minha igreja, né, queria fazer parte e tal. E aí veio a primeira chamada que era para o Recife, a primeira turma de Recife. E eu fiquei assim muito empolgado, falei, cara, eu acho que eu vou pro Recife e tal, e comecei a ficar mó felizão com a ideia. E aí eu fui compartilhar com o pastor Heitor, ele falou para mim assim, olha, Elvis, eu acho que não é o momento certo, eu acho que não, ele falou. E aí eu falei, tudo bem. E nesse processo ele começou a me incentivar a ir para a faculdade, né? Até então eu não estava fazendo faculdade. Ele falou, eu acho legal e tal. E passou, eu fui no Enem, me inscrevi na faculdade, comecei o curso. Nesse processo eu fui tirando o desejo de ir para o Cavando, né? Letras era um curso que eu estava a fim de fazer e eu me apaixonei demais pelo curso. Então, nesse processo, eu já falei, não, eu quero ser professor e tal, então, esquece a ideia de Cavando, né? E quando eu estava, eu acho que no terceiro para o quarto ano, o pastor Heitor começou a trabalhar no meu coração a ideia de ir para o Cavando. Aí eu comecei a pensar e a orar sobre isso também, né? E ele sempre incentivando. E tudo foi se encaminhando, sabe, para que eu pudesse vir para o Cavando. No último ano e no penúltimo ano já da faculdade, o pastor Heitor já começou a trabalhar com a ideia de que precisava se levantar um novo líder, precisava organizar os discipulados que até então eu estava fazendo, para que eu, quando saísse para vir para o Cavando, saísse com tranquilidade. Tanto é que do meio do ano de 2018 para frente, eu já praticamente não discipulava, praticamente já não liderava a célula, né? Eu já estava bem desligado para poder vir para o Cavando. Então foi assim, muito, muito tranquilo para mim. Né? Eu não tive dúvidas, foi um processo muito, muito tranquilo para mim. Que legal, que bacana, é muito bom, né, quando o pastor ele dá essa base de sustentação, né, como o pastor Heitor fez,
preparou você para o processo, isso é muito legal. E aí Vale você lembrar, decidiu... sim, vale lembrar Fala, que querido. nesse processo aí, pouco antes de eu vir para o Cavano, né? E na verdade, desde quando ele disse que não era o momento de eu ir para o Cavano em Recife, que era importante uma aproximação entre eu e ele, né? E aí eu Uhum. comecei a buscar de fato essa aproximação, esse discipulado mais pessoal, e acabou que a gente se tornou assim muito próximos, muito amigos, se tornou de fato uma relação assim de pai para filho mesmo, né? Eu assim enxergo em mim hoje muitas características que eu adquiri dele nesse processo, sabe? Eu acho que até a boniteza veio do pastor Heitor. Imagina mesmo, um cara muito 10, né? A Ingrid, Muita sorte. a Ingrid e eu somos muito fãs do Ele e da Heitor e da Terezinha Terezinha. são muito show de bola. É um casal extraordinário. Com Deus certeza, é abençoe, verdade. excelentes pastores. E aí, você, apoiado pelo seu pastor, veio para São Paulo, um cara de uma metrópole lá no Mato Grosso do Sul, metrópole ligado, né? É boi e vaca para todo mundo. E aí, de repente, vem para São Paulo para estudar teologia. Qual foi a sua sensação ao chegar em São Paulo e no Cavando Fontes? Deu uma travadinha, eu não entendi a pergunta, pastor. Qual foi a sua sensação ao chegar a São Paulo e a iniciar o Cavando Fontes? Sim, olha, teve algumas sensações muito estranhas, né? Eu me lembro quando eu entrei no avião, e diga-se de passagem, foi a primeira vez que eu peguei um voo, aí Primeira já vez que estava todo montou nesse tenso e bicho. tal, né? Aí entrei no avião. Oi? Primeira vez que montou nesse bicho, né? Que Primeira vez que entrei voa. na barriga daquele bicho lá. Aí eu entrei no. Beleza, peguei o avião e tal, e quando ele decolou, eu olhei pela janela assim e eu vi o tamanho de Campo Grande, né? E fiquei, uau, que cidade grande, né? Porque se comparar com as imagens de drones que a gente tinha de Guia Lopes, praticamente nem se comparava. E aí, quando estava chegando em São Paulo, cada cidade, na verdade, que a gente ia passando, e eu imagino que algumas cidades assim até grandes, eu olhava e falava, deve estar chegando São Paulo, e não chegava, deve estar chegando, não chegava. E a gente foi passando por cidades muito maiores que Campo Grande, eu comecei a ficar meio apavorado no negócio. E aí quando chegou aqui, começou a sobrevoar São Paulo, né? No avião a gente perde a imensidão do tamanho dessa cidade, né? Então ali já começou um processo de estranhamento, vamos falar assim. E aí, beleza, o pastor Matheus, ele pegou eu no aeroporto, a gente foi lá pro apartamento dele e beleza, a gente já chegou um pouco tarde, aí fomos dormir, ele falou, não tem tanta pressa para acordar amanhã e tal. E eu acordei, era umas 5 e pouco da manhã, tipo, a gente foi dormir umas 1 e pouquinho, 5 e pouco eu já estava acordado. E aí eu fui olhar, porque eu acordei com um buzinaço. Eu falei, nossa, o pessoal começou a manifestação cedo aqui. Aí eu saí na janela assim, dei uma olhada e percebi que era só uma avenida. Que não tinha uma manifestação, era um monte de carro. Ali na Sabará, né? Um movimento ferrenho. Então eu já comecei a ficar num sentimento assim de, nossa, que lugar diferente, né? E aí, beleza, eu tranquilo também. Eu tive Deu uma dificuldades de adaptação com o clima. Uhum. Eu acho o clima daqui muito frio, então assim, é verdade, o pastor Matheus lembrou aí que foi a primeira vez que eu montei no elevador, né? Muitas Foi uma, emoções. sensa... foi uma sensação muito estranha. A hora que ele chegou e entrou, apertou o botãozinho, abriu uma porta e nós entramos naquele caixote lá. Eu falei, meu Deus do céu, onde vai parar isso aí? Que coisa doida. Uau. Que legal. Então, Muita coisa nova que acontece. E aí você teve esse primeiro contato, né? Todas essas sensações. E aí você chegou na casa do Cavando. Quando você chegou na casa do Cavando,
O que aconteceu dentro de você? Primeiro eu tomei um susto, né? Tinha muita coisa pra gente fazer aqui. Trabalhamos bastante. Trabalhamos bastante aqui, mas foi muito bom, pastor. E olha que eu já tinha trabalhado um bocado antes. Né? É verdade. Eu sempre via as fotos que o senhor postava lá, parecia os irmãos à obra. Então, assim, foi uma sensação assim estranha, mas bem desafiadora, pastor. Eu vim com aquela ideia, né, de que a gente ia chegar e a gente ia ser totalmente diferente, né? Que a gente ia falar a paz do Senhor, amém, aleluia, toda hora, né? E quando a gente chega assim dentro do processo do Cavano, é uma sensação bastante diferente, né? Não apenas uma sensação, mas uma realidade bastante diferente. Entrou o pastor Silvano, coordenador lá do MS, hein? Olha. O chefão tá aí, ó. Agora vai. Então, o processo, assim, na verdade, ele gera um confronto na gente, porque ele coloca você numa realidade totalmente diferente, né? Uma realidade mais de você sair do seu ambiente de conforto e você ir para um ambiente, de fato, de treinamento, né? Então, é um processo muito bacana que eu creio, assim, que requer muito do nosso coração e daquilo que a gente veio para fazer, né? Eu sempre digo que até hoje, aqui no processo do Cavano, eu tive apenas uma vez vontade de ir embora, né? Que eu falei assim, poxa, se eu fosse embora ia ser de boa, sabe? Foi apenas uma vez. Então, eu creio que assim, isso é resultado do foco. Sim, conta pra gente como foi essa vez, porque o que aconteceu com você que teve vontade de ir embora? Acho que é importante. Até para quem está ouvindo, e para o Cavando futuramente, né? Então, foi bem perto do princípio que eu cheguei aqui no Cavando, porque o que acontece? Todos os dias eu levantava, eu abria a janela e o dia estava cinza. E aquele dia, isso foi entrando assim, foi me trazendo um desespero por um sol, por um dia, sabe, vivo, que foi me angustiando demais. E eu não administrei muito bem esse sentimento, sabe? A ponto de chegar em alguns momentos assim, de eu desejar querer ir embora mesmo, né? E aí, lógico, você está fora do seu habitat natural, vamos falar assim, né? Você está num processo de conhecer a galera que está aqui, de se adaptar à galera que está aqui, né? E a gente teve a beleza, né, de ter gente de praticamente todas as regiões do Brasil, então uma cultura muito diferente, né? Então, assim, nesse processo eu acho que eu não soube administrar muito bem as minhas emoções e isso me deixou meio deprê. Isso é coração de poeta, né? O poeta, ele tem que eu tenho... Para quem não sabe, sim. Para quem não sabe, o Elvis é um poeta, ele escreve poesia, é um menino muito talentoso, é um homem das letras, né? Então o poeta tem um coração meio melancólico. E São Paulo é cinza, né? Normalmente você abre a janela e é cinza, não tem muita diferença. Sim. Quando a gente acha o sol, tem que correr. Mas tem muita coisa... Mas tem muita coisa bonita e bacana em São Paulo que também inspira coisas boas também, não é? Sim, com certeza. O clima só foi uma má administração emocional minha mesmo. Bem, legal. E aí, nesse processo, Elvis, de chegada, o povo foi chegando também, né? Como é que foi esse momento de adaptação com o grupo? Como é que você olhando em relação ao grupo como um todo, você entrando nesse grupo e vendo o grupo chegar, como é que foi esse processo? Olha, é uma sensação muito bacana, muito gostosa de se viver. Eu acho que só quem vive que consegue sentir essa sensação. Porque num primeiro momento, né, todo mundo, uau, a gente está se conhecendo, é uma coisa super bacana. Conforme o tempo vai passando, você vai
vai aprendendo a lidar com as pessoas vão aprendendo a lidar com você. Como eu sempre fui muito tímido e meio retraído, né, eu sempre fiquei mais nos cantos no início, quieto na minha, porque eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar, de começar relacionamentos, amizades e tal. Então, nesse processo, né, eu fiquei um pouco mais retraído, até que eu sentisse assim o chão do negócio e pudesse pisar com mais tranquilidade, né? A partir do momento, eu creio que nesse processo eu levei aí uns 2 meses para começar a realmente fluir. Algumas pessoas que dizem que quando eu cheguei no Cavano eu me achava, né? Não sei se isso melhorou. Certo. De fato, é um processo rico, né? É um processo muito legal você conviver com muitas pessoas. O pessoal, por exemplo, do Cavando Vitória teve um grupo menor já. A turma toda do Cavando Vitória praticamente já entrou na live, né? Lá eles tinham 4 pessoas e mais a coordenadora, depois entraram mais 2, né? O Gabriel e o Ander. Mas aqui em São Paulo foram 12 pessoas, né? 13 com a coordenadora, então foi de fato um processo bastante intenso e amplo. Dentro desse processo, você teve medo do quê? O que te causou medo no início? O que te causou insegurança em todo esse processo de adaptação e de preparo? Então, em alguns aspectos eu vim com uma mentalidade sobre o Cavano. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que era outra coisa, né? Uhum. Então, houve alguns processos que eu tive que me adaptar muito, né? Por exemplo, a disparidade de idade, a disparidade de conhecimento, de vivência, coisas do tipo, né? Então, nesse processo eu tive que me adaptar bastante, né? Uma das primeiras coisas que eu ouvi da parte de Deus aqui no Cavano foi que eu não deveria cobrar dos outros aquilo que Deus estava cobrando de mim, né? Ou aquilo que Deus ia cobrar de mim. Então, esse foi a minha primeira insegurança, a minha primeira incerteza, o meu primeiro confronto que eu sofri aqui no processo do Cavano, sabe? Porque é muito comum, não apenas no Cavano, mas na igreja, num contexto geral, a gente olhar para as pessoas à nossa volta e querer que elas vivam a mesma coisa e a mesma intensidade daquilo que a gente vive do Evangelho. E, na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha nas peculiaridades de cada um, ele trabalha na singularidade de cada um. Então, aquilo que ele está tratando na minha vida não é aquilo que ele vai tratar na vida do outro. Pode ser até a mesma coisa, mas o trato dele é diferente. E talvez eu não tivesse muito bem estabelecido esse entendimento. Então, nesse processo, foi um grande desafio para mim isso, sabe? De entender que Deus me cobra numa medida e no outro ele vai cobrar de outra forma, com outro aspecto, com outra perspectiva. Uhum. Qual foi a sua maior alegria aí no Cavando, tirando a questão romântica, né? Que eu já vi o seu rosto brilhando quando eu falei sobre isso, tirando a questão romântica, o que te trouxe alegria no Cavando Fontes, que foi legal para você, marcou seu coração? Eu creio que a minha maior alegria aqui no Cavando Fontes tenha sido o fato de eu ter entendido e me comprometido com a vivência do Evangelho, sabe? Por mais que até eu ter chegado aqui eu tivesse uma certeza de que Deus me chamou para algo, para mim fazer algo, né? Eu creio que aqui no Cavando eu tive uma maior clareza de tudo isso, né? Aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, aquilo que Ele tem me dado de direção, né? Aquilo que Ele tem me dado de princípio para um ministério é algo que me traz muita alegria. Eu tenho sentido que isso é algo que vale a pena, sabe? Eu poderia fazer qualquer outra coisa e talvez eu não encontraria a alegria que eu tenho encontrado de
entregar minha vida para viver o Evangelho, entregar minha vida para a obra do Senhor. Eu acho que isso é assim a coisa mais preciosa que eu tenho aprendido no Cavano nesses quase 1 ano e 6 meses aí, né? É algo que tem borbulhado no meu coração, né? O senhor sabe da tríade que eu tenho recebido aqui, né? Que é a ideia de ter um ministério que tenha fogo, lágrimas e almas, né? Então essa tríade tem assim me motivado muito, né? E eu me encontro muito feliz a partir dessa perspectiva, porque a minha vida ela tem se baseado nisso, sabe? De que eu preciso ter intimidade com Deus, e a intimidade com Deus me traz alegria. Eu preciso ter um coração que seja quebrantado com tudo aquilo que o Senhor quer da minha vida, né? E isso me traz muita alegria, uma alegria muito grande. E as almas, né? Eu creio que, eu sempre tenho dito que o ser humano, ele é a joia da criação de Deus. Deus, quando criou todo o universo, ele falou, eu acho que isso aqui é a cereja do bolo. E deixou o ser humano nesse posto, sabe? E é algo assim que toca muito o meu coração. E eu me sinto muito alegre quando eu penso que Deus tem me dado, aqui no processo do Cavano, ferramentas para que eu possa viver isso de forma real e profunda, sabe? Que legal. Essa tríade, ela é, de fato, base, né? Esse fogo, as lágrimas e as almas são o fundamento de uma vida comprometida com Jesus. E eu até brinquei com você, né? Que você ia pôr fogo na casa e ia ficar chorando, vendo as almas que nos brincaram. É uma interpretação errada da sua tríade, Pois é. mas a gente tem visto seu coração, de fato. Você é alguém que tem essa paixão por almas. Como é que foi a vinculação do Cavando com a igreja local em plantação? Como é que tem sido isso para você? Eu creio que é um grande desafio, né? Principalmente para mim. Eu venho de uma cultura muito mais rígida, ela é estruturada num princípio muito mais rígido do que aquilo que a gente vive aqui em São Paulo, né? São Paulo tem uma cultura muito aberta, muito ampla, muito universal, né? E isso implica bastante no modo de você tratar o discipulado, no modo de você tratar o evangelismo, né? No modo de você ser igreja, isso influencia bastante. Então, para mim, ainda é um processo de adaptação e de entendimento de como funciona a igreja aqui em São Paulo, né? Mas eu creio que, assim, a gente tem tido um bom relacionamento, né, como igreja aqui em São Paulo. A estruturação da igreja tem funcionado de uma forma assim, muito bacana, né? Pessoas chegando, o coração da gente se alegra, aí você sai na rua, conversa com uma pessoa, conversa com outra, no intuito de levar essa pessoa a Cristo. Então, isso tudo, né, ele promove uma interação Cavando igreja. Nós fizemos alguns evangelismos quando podíamos sair na rua, né, antes da pandemia. Eu me lembro de um evangelismo que foi muito marcante para mim. Na verdade, são dois, né? Um é o que a gente fez lá na universidade, que o Gabriel estuda, né? A gente foi para frente da universidade, a gente orou com as pessoas, Deus deu palavras de conhecimento para a gente, tal. Então foi um momento muito bacana. E também a mais recente, que quando o pessoal da Trupiazes veio aqui em São Paulo, no Cavano, e a gente foi evangelizar numa comunidade, né, ali na comunidade Vila da Paz. Eu creio que foi assim, um momento muito de interação cidade, Cavano, igreja. Né? Você poder sentir assim de perto a realidade do evangelho sendo ministrado na rua. Né? Eu, particularmente, não tinha tido essa experiência de evangelizar as pessoas na rua. Aqui em São Paulo eu tive bastante essa experiência. Né? Lá em Guielópolis a gente evangelizava mais na questão do trabalho, dos conhecidos. Né? E aqui é uma perspectiva diferente de evangelismo, que é de ir para a rua, que é de ir para onde estão as pessoas. Né? Então, isso trouxe também uma vinculação com a igreja muito bacana na perspectiva de evangelismo. Que legal.
Sem dúvida, essa incursão lá na Universidade do Gabriel e do Lucas gerou uma guerrilha, né? Hoje nós temos lá um grupo de 11 jovens que se reúnem semanalmente, né, com o Gabriel e o Lucas, que também é fruto desse trabalho de evangelismo aqui da igreja, né? E você faz parte disso. Como é que é esse processo? Desculpe. Inclusive, nessa semana, para a semana que vem, vai sair um material aí, um manualzinho sobre a guerrilha, né, que eu construí em parceria com o Gabriel, sobre a experiência que ele teve lá na guerrilha, né, e a gente está trabalhando assim um guia prático, na verdade, né, a gente deu uma estruturada nisso para compartilhar com a galera da GR, né, para estar colocando em prática nas escolas, nas universidades. Então, essa semana provavelmente sai aí o PDF, eu vou estar encaminhando ele para o pastor Matheus fazer uma revisão. Legal. E muito em breve a gente tem aí um manual de guerrilha, né? Organizado aí por mim pelo Gabriel. Notícia fresquinha, hein, gente? Vocês estão aí em primeira mão recebendo a notícia que está saindo o manual da guerrilha. Cara, a guerrilha é top. É top. Muito top. A gente teve experiência lá em Cosmópolis, ganhamos muitos jovens para Jesus, e aqui em São Paulo estamos ganhando, e você nas suas cidades também vai ganhar muita gente para Jesus através da guerrilha, tá? Então, prepare o seu coração que está chegando, é um negócio bom, hein? Feito pelo Gabriel, que é o líder da guerrilha aqui, junto com o Elvis, que é o discipulador dele. O pastor Danilo disse que já chegou, né? O pastor Danilo de Canelo. Quando ele chega chegando, né? Seja bem-vindo. E todos os demais que estão chegando também. Elvis, deixa eu perguntar para você em relação ao ministério. Qual é o seu sonho ministerial à luz de tudo que você aprendeu nesse tempo de Cavando Fontes? Como você sonha o seu ministério? Falando de você. Ok. Eu acredito hoje num ministério muito voltado para duas questões que eu creio que são muito importantes dentro da igreja, né, que é o ministério de intercessão. Tanto é que eu tenho, por muita graça do Senhor e confiança do pastor Matheus, eu tenho liderado hoje a intercessão e a oração da GR, né? E eu creio que esse é um chamado que Deus tem me dado, de interceder não apenas pela nossa igreja, não apenas pelas pessoas que eu conheço, mas também pela nossa nação. Então, a nossa nação, ela é um alvo da minha oração praticamente diário. E eu tenho sonhado muito, e esse é um sonho que eu tinha perdido e que Deus tem restaurado dentro do processo do Cavando, que é o sonho de trabalhar a perspectiva de família, né? Uma igreja que trabalhe muito a questão de família. Porque, na verdade, o que acontece? Eu praticamente nunca morei com os meus pais, né? Quando eu tinha 3 anos, eles se divorciaram e tal. E existe aquela ideia de que filho de pais divorciado também divorcia e tudo mais, né? E eu creio numa realidade totalmente diferente, né? Então eu quero, assim, constituir uma família a partir dos princípios bíblicos, né? E poder auxiliar, né, as pessoas a viverem uma família de acordo com o princípio da palavra de Deus. Então esse tem sido o meu sonho ministerial pessoal, né? E talvez por isso também Deus tenha dado aquela tríade, né, de fogo, lágrimas e almas, porque eu creio que a vida familiar ela precise viver essa tríade, sabe, de você ter o fogo do Espírito no seu relacionamento, de você ter lágrimas de intercessão, de vivência, de chorar com o próximo também. E almas é aquilo que a gente vai cuidar, né? É indispensável isso. Então, são essas 3 coisas aí que têm sido muito, muito palpáveis para mim, pensando na questão de ministério. Que legal. Que bênção, Elvis. É muito bom. Já que você falou sobre família, então vamos entrar em um assunto polêmico. Como é que foi o seu encontro com a sua amada?
Conta pra gente os caminhos do Senhor para você aí. Olha, o Cavando Fontes tá fruto de amor, né? Olha que coisa. Então, quando eu cheguei aqui no Cavano, o primeiro discipulado com o pastor Mateus foi assim um abrir, né, do coração mesmo e falar para ele tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu tinha vivido. E nesse processo, eu conversando com ele, eu disse que eu não tinha sonho de constituir família. A minha ideia era seguir ministério e era isso, sabe? E Deus foi restaurando aos poucos essa minha visão. Claro que o Mateus teve assim, uma participação bem importante nisso, né? Principalmente na questão de tratar o coração, tratar feridas e tal, e de incentivar que eu orasse por isso. E eu comecei a orar, claro, né? Por um direcionamento, e depois eu fui gostando de orar. Todo mundo já sabia, pelo visto aí, pela... Não, mas nós não chegamos nessa parte ainda. Aí, eu fui nesse processo, né? Eu conheci a galera da casa e tal, e a gente já tinha alguns casais que vieram formados, alguns outros que se formaram ao longo do processo. E eu me aproximei bastante da Bruna, a gente foi conversando, foi desenvolvendo uma amizade, né? A tal ponto de que todo mundo via o quanto eu estava apaixonado por ela e muitas vezes não percebia, né? E precisou até de um choque de realidade com o Mateus, de sentar e conversar. E aí começou a ser um processo assim muito... Oi? O Mateus escreveu "Me deve essa, Bruna". E aí a gente foi se aproximando e tal, e começamos a conversar, né? E nesses processos aí, conversando, a gente chegou a um consenso de que a gente poderia viver algo mais profundo, né? E aí a gente tomou a decisão de conversar com os nossos líderes, com os nossos familiares, para que pudesse assumir a amizade especial. E tem sido assim um tempo muito bom, tem sido um tempo em que a gente tem tentado, de alguma forma, edificar um ao outro, né, de sonhar. E uma coisa muito legal é que, assim, nas nossas primeiras conversas, né, tanto eu quanto ela falava da ideia de falar, de ter um ministério voltado para a família, né? Foi assim uma conexão nesse sentido. Então, assim, a gente tem orado e tem crido que Deus tem falado ao nosso coração e tem direcionado a nossa vida nesse sentido. Que legal, isso é muito bom. Sem dúvida, eu também conheci a Ingrid no seminário e foi um grande presente de Deus. Já vamos completar, ano que vem, 27 anos de casado. E nem parece, né? Todo mundo que vê a nossa foto de casamento diz: nossa, a pastora não mudou nada. Eu não sei por que ele vem. Eu acho que é calúnia, mas tudo bem. Na verdade, a gente olha para a foto de vocês e fala: uau, que referência. Que legal. A gente olhando para você, Elvis, a gente percebe de fato seu amor e o seu interesse pelo ministério. Nesse processo de formação, qual foi a matéria que mais mexeu com você até aqui? No seminário. É difícil selecionar uma, né? Eu acho que todas têm lá os seus... Eu vou te dar 3 matérias e não precisa dizer a minha, se não foi, tá bom? Não vai tirar a saúde, pode dizer. Pode deixar. Mas eu creio que algumas matérias, elas são muito profundas, né? E vai da realidade de cada um. Talvez eu vou falar 3 matérias aqui, mas os colegas que vão vir depois vão falar outras que não tem nada a ver com essas, né? Então, como eu disse no começo da live, Deus ele trabalha a sua singularidade. Sim. Para você. Para mim, as matérias mais incríveis assim foi a de missões urbanas, que foi ministrada pelo pastor Osmar lá de Lages, né? Que é uma disciplina assim que envolve bastante as emoções, né? A ideia de ministrar o evangelho aos perdidos e tal. Então, assim, foram aulas assim que praticamente a semana toda eu chorei,
né? E chorava enquanto estava tendo aula, e chorava depois da aula. Então, assim, eu fui muito massacrado nessa aula. Uma outra disciplina que eu curti muito foi a de libertação e cura da alma, que foi com o pastor Marcelo, lá de Paulínia, né? Um grande amigo e também assim um cara fantástico e Sim. que trouxe uma realidade espiritual muito bacana, que até então eu já tinha, vamos falar assim, de certa forma assim caricaturada, né? Eu tinha me confortado aqui no Cavano, eu tinha me conformado e eu estava muito de boa e tinha perdido essa ideia de que existe um mundo espiritual funcionando ao mesmo tempo do natural, né? E essa disciplina, ela abriu muito os meus olhos e basicamente nesse período aí eu percebi que Deus estava me chamando para um ministério de intercessão constante. Então, desde então, dos meados do ano passado para cá, isso tem sido assim uma realidade muito forte na minha vida, de interceder pelas pessoas, de interceder pelas cidades. Então, assim, abriu os meus olhos nesse período. E uma outra disciplina que eu curti demais, assim, foi a disciplina Percebe que não é nenhuma disciplina muito teológica, né? E aí uma outra disciplina que eu assim curti bastante foi a disciplina que o pastor Warley trouxe, que era o Evangelho de Marcos, de Mateus, não, o Evangelho de Mateus, se eu não estou enganado, que foi Sim. assim uma disciplina, a forma que ele trouxe foi muito bacana. E tem uma que me marcou, mas não por conta da disciplina, mas do momento, que foi com o pastor Roberto, né, que quando ele ministrou, ele fez uma pergunta. Ele disse: qual é o seu ministério? E até então eu nunca tinha me perguntado qual é a base do seu ministério. Até então eu nunca tinha me perguntado isso, e aí que eu fui orar e recebi uma tríade que pauta a minha vida hoje. Então foi muito bacana esse momento também. Que Entre legal. tantas outras, né? Todas são muito boas. Sim. Mas é importante resumir, né? Senão eu sei que você vai ficar o restante da live falando sobre cada matéria, né? E é muito legal. Né? Cavando Fontes, de fato, é apaixonante. É, de fato, algo muito precioso. Dentro desse processo do Cavando, em relação à vida na casa, hoje, como nós estamos indo para o final, essa turma do Cavando vai terminar em julho, a sua formação, final de julho. Hoje, a vivência na casa representa o que para você? Desde o começo eu sempre procurei olhar para casa, pastor, como sendo uma pequena igreja, né? A gente sabe que quando a gente vem para cá, a gente vem com a perspectiva de ser treinado para o ministério. Então eu sempre tento, né, olhar para a galera da casa como, poxa, se um dia eu for pastor de uma igreja, eu vou ter pessoas que de repente podem ter o mesmo temperamento, o mesmo comportamento, a mesma atitude, né? Então a minha relação com a casa é basicamente pautada nisso, né? De entender que isso é ser igreja, né? Cada são um monte de pessoas diferentes, imperfeitas, tentando caminhar em direção à santidade e a uma vida com o Senhor, né? Então eu creio que é mais ou menos por essa perspectiva que a gente lida aqui na casa, sabe? Eu tenho um pouco eu descobri aqui no Cavando que eu tenho um pouco, ou bastante, do viés profético, né? Então é um pouco mais difícil de se relacionar com esse tipo de gente como eu, né? É verdade. Os profetas são meio esquisitos. As pessoas sempre falavam assim que eu era meio esquisito e eu sempre achei que eu que era o normal e eles esquisitos, acredita? Então, a minha esposa uma vez disse para o pastor Mitterrand: eu acho você esquisita. Ele olhou para ela: eu também te acho esquisita. Os esquisitos também amam. Muito bom. Mas que legal, Elvis. Que bacana perceber essa compreensão
de uma vivência eclesiológica, de uma realidade de igreja, né? Isso é muito legal, é muito precioso. Dentro desse processo, o que você está sonhando agora para depois do Cavando Fontes? Quais são as suas perspectivas pós-Cavando Fontes? Então, de certo modo, a gente foi pego de surpresa, né? Você não precisa falar de lugar, mas em relação a Sim, sim. ministério, sonho, desejo, nesse sentido mais alma do que objetivo. Ok. A gente foi pego aí meio de surpresa, né? Por conta do corona, né? A gente pensava. Normalmente, nós, como bons brasileiros, a gente vai deixando meio que para a última hora, né? Para pensar nesses momentos. Uma coisa que eu tenho muito na minha vida é que eu sou prático, né? Eu sempre procuro ter um plano B, então para mim não foi tão complexo assim essa situação. Mas eu tenho pensado, pastor, claro, desempenhar o ministério, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho pensado numa perspectiva um pouco diferente, né? Eu não penso no ministério assim em tempo integral. Eu penso em trabalhar também no contexto de sociedade, porque eu acredito, né? E essa é uma das características que nós, como geração Revolução, temos, é a das 7 esferas da sociedade, a gente tocar as 7 esferas da sociedade. Então, eu tenho uma licenciatura em letras, saindo do Cavando, eu pretendo dar continuidade nos estudos, fazer um mestrado, doutorado e afins, no sentido de me inserir no contexto acadêmico para lá também poder, de algum modo, ser uma referência de evangelho, sabe? Eu creio nessa perspectiva de que nós, enquanto geração Revolução, enquanto jovens na nossa nação, a gente precisa acreditar na mudança social do nosso país a partir do evangelho, né? Eu não curto a ideia do viés ideológico, né? Eu não curto essa ideia, eu curto a ideia de que a Bíblia é a minha ideologia. E eu creio que a Bíblia precisa ser levada à universidade, às escolas, por meio da vida do cristão, né? Não necessariamente eu preciso fazer uma pregação, né, do evangelho lá dentro da escola. Eu sou a pregação. Então, nesse sentido, eu tenho pensado em trabalhar no secular também com essa perspectiva de ser igreja fora das 4 paredes. Óbvio que eu quero também, né, trabalhar dentro da igreja. E uma das coisas assim que eu tenho sonhado muito é de colaborar com a Fonte, com a Geração Revolução, no sentido de confecção de materiais. Esse é um grande sonho para mim, né? Eu creio que Deus deu um dom, né, com relação à escrita, com relação à leitura, ao curso que eu me apaixonei, então na confecção de materiais. O primeiro desafio para mim tem sido esse manual da guerrilha, né, que está praticamente pronto, e eu tenho trabalhado na escrita de um livro que tem a ver com a geração Revolução, com o DNA da geração Revolução. Então, hoje eu tenho sonhado com isso, sabe? De trabalhar, de somar na fonte, na verdade, na confecção de materiais. Então, basicamente, o ministério seria por meio desse princípio, sabe? Dessa ideia. Que legal. De fato, é uma área importante, né? A produção de materiais, ela é fundamental até para trazer base e fundamentação para todo o trabalho que é realizado. Eu acho isso muito legal e quero parabenizar você, né, por esse processo. A maestria, nós temos entre nós, né, o pastor Osmar Clauber, que é professor universitário e é pastor de uma igreja muito próspera, muito bonita lá em Lages, né, uma igreja muito florescente. Nós, inclusive, vamos entrevistar daqui a algum tempo a filha dele, a Sara, que também é muito sua amiga, né? Sim, nós somos bem amigos. Isso vai ser bem legal. Nós precisamos
e eu quero saber isso de você, Elvis, em relação à vida de seminarista. O que você diria para um jovem que vai vir para o Cavando Fontes? Quais seriam os requisitos, na sua opinião, para um jovem vir para o Cavando Fontes preparado e com que espírito ele deve ter? Porque eu creio que tem muitos jovens que depois vão ouvir esta live e é interessante eles poderem ouvir da perspectiva de um seminarista do Cavando quais são os pré-requisitos na sua ótica para alguém vir para o Cavando Fontes e viver uma vida plena e aprender bastante aí. Bom, antes de eu vir para o Cavando, eu creio que eu fui muito bem preparado para estar aqui, né? E eu falo isso assim com muito temor, mas também honrando o pastor Heitor. Ele, na verdade, ele me cobrava muito acerca da leitura bíblica, né? E eu, de fato, mergulhei na leitura bíblica e isso tem sido assim uma coisa muito importante para mim no processo do Cavando. Eu acho que isso soma muito no processo do Cavando. Então, leia a Bíblia, leia a Bíblia e leia a Bíblia. Um outro aspecto muito importante é você ser muito transparente no seu discipulado antes de vir para o Cavando. Né? Porque o Cavando ele é um ambiente de muito confronto, de muita vivência intensa, e se você não tem uma boa experiência de discipulado, eu creio que isso dificulta um pouco as coisas. Então, por exemplo, antes de vir para o Cavando, eu me tornei muito próximo do meu discipulador, a ponto assim, de ele respirar e eu saber o que ele queria com aquela respirada. Né? Então, não tive muito problema em me adaptar na liderança do pastor Mateus, por exemplo, que tem sido o meu discipulador aqui no Cavando. Então, eu creio assim que leitura bíblica, um discipulado muito bem estabelecido, ou pelo menos uma vivência de discipulado muito bem estabelecida, e o desejo por adrenalina. O Cavando Fontes é uma adrenalina da hora que você levanta, da hora que você vai dormir, né? Tem momentos de euforia, tem momento de alegria assim, sobrenatural, tem momento de tristeza, porque você vai ser confrontado, seja com a aula, seja com a sua própria realidade, seja com as pessoas à sua volta. Então, você ter esse entendimento, você estar aberto para o confronto. Eu creio assim que são coisas que... Porque assim, a gente chega no Cavando pensando que a gente é crente, né? E aí nesse processo de Cavando a gente percebe que tem muita coisa para você se tornar crente ainda. Tem muita coisa para você ter o caráter de Cristo. Então eu creio assim que são coisas básicas, né? Leitura bíblica, né? Uma vida de oração, porque aqui você precisa desenvolver, né, as disciplinas espirituais, uma transparência, a capacidade de se adaptar ao discipulado, e a ideia de se adaptar ao confronto. Legal, legal. Bons conselhos. Deixa eu te perguntar, qual foi o seu maior arrependimento nesse tempo de Cavando? O que você se arrepende de ter feito, que se você fosse fazer o Cavando de novo, você não faria? Me deixou ser uma resposta, hein, pastor? Essa... Te deixei sem palavras. Eu sou especialista. Eu sempre procuro olhar a minha vivência aqui no Cavando de uma forma assim, em certo aspecto positivo, sabe? Eu creio que até quando eu cometo um erro, quando alguma coisa me decepciona, Deus tem me tratado. No processo do Cavando, teve um dia que eu falei assim que tudo fala à minha volta, tudo fala. A natureza fala, as situações falam, é Deus falando comigo. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento nesse processo de Cavando. Esses 1 ano e pouco eu não tenho nenhum arrependimento. Se eu tivesse que fazer o Cavando de novo, com certeza eu faria, né? Mas como eu já vim e fiz, eu não tenho perspectiva de fazer de novo. É uma vez só e tá bom. Legal, eu também acho. Depois vai ter saudade, vai querer estar junto com o pessoal, mas eu falo, uma coisa que está muito no meu coração é que, tipo assim, depois que eu saí do Cavando, eu gostaria muito de dar aula nos Cavando, de poder participar, de poder somar dentro do processo do Cavando. O Cavando ele
É um projeto apaixonante, eu amo demais o Cavano. E após o Cavano, eu daria a minha vida para que o Cavano permaneça e possa desenvolver muito mais jovens. Ótimo, nós temos 9 segundos. Eu quero te agradecer e dizer: quinta-feira, 22